Fala, bacanas, beleza? Agora eu tô de volta aí, gravar bastante coisa para vocês. Vou falar agora sobre o assunto aí da onda, né? O OpenAI, falando sobre aí, ó, ChatGPT, como é que ele pode ajudar a gente no desenvolvimento do software no dia a dia. Então, direto para a prática aqui, como a gente sempre faz. Tô criando aqui um projeto de Web API em C Sharp, beleza? .NET 6, a maioria da galera tá usando aí .NET 6, já estamos no 7, daqui a pouco estamos no 8, mas a maioria da galera aí tá usando o 6, então vou fazendo o 6 para poder abordar o maior número de pessoas, mas basicamente não muda tanta coisa também, é só mudar alguns parâmetros ali na chamada que eu vou mostrar. Eu estou criando aqui um projeto bem simples, vou rodar. Aí na minha máquina aqui eu estou rodando no macOS usando o Rider e não configurei o Safari, então por isso que deu esse errinho. Aí eu vou lá e chamo o outro browser, né? Eu vou chamar o Google Chrome, que está configurado aqui, está tudo certinho já. Então eu vou editar em configurações, escolher aqui o browser, aplicar, ok. Agora eu vou rodar. Boa. Agora o projeto vai rodar. E já é o template padrão aí do .NET, né? Já abriu aí, ó, a API, o Swagger, beleza? O Area Forecast, que é o exemplo dele, domínio, a API para fazer o GET, beleza? O domínio aqui, ó, listado embaixo, todo direitinho, ou seja, o projetinho padrão. A minha ideia vai ser abrir o ChatGPT aqui e programar junto com ele. Tarefas repetitivas e algumas coisas, eu vou fazer tudo com o ChatGPT, um exemplo bem simples, bem didático aqui, tá? Claro que com o ChatGPT dá para fazer coisas bem mais legais, mas para quem não viu ainda ele operando e funcionando, já vou mostrar aqui umas coisas bem legais aqui. Não é uma integração direta com a IDE, eu vou abrir ele no browser e ir conversando no ChatGPT, não é chamada na API dele. Mas ainda assim é muito produtivo, bem legal. E aqui eu excluí o domínio e a controller de exemplo, ou seja, eu limpei o projeto, né? Então quando eu abrir aqui, tem que abrir o Swagger sem endpoint nenhum, sem contrato nenhum para o mundo, né? Então projeto limpinho, tudo zerado, justamente para a gente poder criar aqui a interação com o ChatGPT e copiando o código para dentro do projeto para ver se realmente o código que ele gera compila e o código que ele gera também funciona aqui no .NET. Vamos ver. Boa. Então já abri aqui o OpenAI, entrei no ChatGPT e vou conversar com ele. Eu converso com ele como se fosse falando com outra pessoa, um outro dev. É só uma questão aqui de didática e tudo mais. Se você só colocar as palavras-chave do que você quer, inclusive eu vou fazer aqui passo a passo, mas eu fiz um teste escrevendo só as palavras-chave do que eu quero, num bloco único ele gerou todos os códigos de uma vez só. Só que não vai ficar didático aqui pro vídeo. Então eu vou fazer passo a passo, direitinho, com calma aqui para vocês verem funcionando. Mas no dia a dia de trabalho você já vai pedindo o que ele quer, que você quer que ele faça, ele pega e já extrai para você, né? Então deu um tudo bem ali, aí ele fala, pô, tudo bem, como é que posso te ajudar? Aí eu falei, pô, me responde só em português, porque aqui nesse vídeo eu quero que ele responda só em português, porque às vezes ele mistura inglês, português, que ele acha uma documentação, ele já copia e cola para você, mas eu quero tudo traduzido, tudo bonitinho. Então eu já pedi para ele falar só em português e definir a versão do .NET, Leandro. Me devolve tudo em .NET 6. Ali que eu falei, se eu estiver usando alguma outra versão, você seta ali que ele vai pegar, já vai trazer os exemplos, tudo na versão correta, tá bom? Se tiver algum framework, alguma coisa específica, vai listando para ele que ele vai guardando e processando para você. E aí, agora eu vou pedir para ele aprender o que é o meu domínio, né? Eu vou fazer um exemplo bem simples de agenda, né? Só para ser rápido aqui no vídeo, direto ao ponto, como sempre. Então, eu estou ensinando para ele o que é uma agenda para mim. Se eu pedir o que é uma agenda para ele, quais são os atributos de uma agenda, ele vai me listar, né? O que é uma agenda para ele. Só que eu estou ensinando para ele o que é uma agenda para mim, o que é uma agenda no meu projeto, no problema que eu quero resolver. Estou dizendo, ó, na minha agenda tem um ID que é long, um nome que é um string, o telefone que é um string e o e-mail que é um string também. Apesar de não ter colocado o string ali, já meio que já vai implícito. Beleza, que e-mail é a palavra forte, aí ele já entende. Para ele já entende. Então aí, são string textos, beleza. Então ele gerou ali. Boa. Aí agora eu falo, ó, isso aqui é uma agenda. Gerou um JSON, isso aqui é uma agenda. Agora eu vou começar a trabalhar em cima
desse domínio. Meu projeto vai ser uma chamada de API para persistir no banco uma agenda. Então eu falei para ele, ó, me escreve uma classe da agenda em C#. E aí ele definiu ali, ó, public class, agenda. E aí eu vou aqui no meu projetinho. Como eu falei, não estou fazendo uma integração direta com a IDE, né? Eu estou no texto ali. Então eu vou copiar o código de lá para cá. Então eu vou criar a classe, chamar a agenda aqui do domínio, criar uma pasta domain, só para ficar organizadinho. Vou copiar aqui o conteúdo. Olha, já definiu tudo bonitinho, ó. Long, string, 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 tudo legalzinho. Beleza. Agora ele sabe o que é uma agenda, que eu defini o JSON. Eu falei para ele, cara, cria para mim uma classe que represente a minha agenda C#. Ele foi lá e escreveu. E agora eu vou falar para ele, ó, eu vou trabalhar com um banco de dados, MongoDB, e eu gostaria que você escrevesse para mim uma classe de persistência do MongoDB para este domínio, para o domínio agenda. E ele vai gerar para mim todo o código ali para persistir o dado no MongoDB. Beleza? Ali, pô, com certeza começou a escrever aí pra gente, todos os métodos. Já colocou ali injeção de dependência do Mongo Client, escreveu cada método ali, ó. Get all, os triviais, né? Que é o CRUD, né? Cadastrar, inserir, deletar, constar. E aí ele, inclusive, ele documenta ali, ó, cada método o que é. Então você já pode copiar e colar e gerar o seu README, gerar uma documentação em algum outro lugar, né? E ele também, ele fala um pouquinho sobre o MongoDB Driver, onde ele afirma que você tem que ir lá e baixar o driver no Nugget, porque o seu projeto provavelmente não tem como. Eu estou fazendo o projeto dele do zero, né? Ele comenta ali, ó, você precisa ir no Nugget, pegar a dependência do MongoDB, porque a classe que ele escreveu precisa desse componente, tá? Ele não ensina ali como você faz isso, mas ele diz que você precisa lá no Nugget pegar. Como é uma operação trivial para quem desenvolve em .NET, ou quem não fez ainda, é só entrar aí no internet e achar fácil, passo a passo. Mas eu vou mostrar aqui também como faz no Rider. Beleza? Vou criar aqui a agenda repository e vou copiar também o conteúdo aqui. Podia só dar um copy code para ele copiar a classe inteira, mas tem o namespace lá, eu não quero quebrar. Então vou copiar só o conteúdo e colar. E aí essa classe aqui, como está em outra pastinha, ele não sabe o que é uma agenda, né? Então eu vou chamar o using, beleza? E ele também não sabe que é o Mongo Client, justamente que eu preciso do que? Entrar lá no Nugget e baixar o driver desse cara para ele poder reconhecer. Então eu vou lá em Tools, Nugget, e aí eu acho aqui o gerenciador, jogo lá Mongo Driver, né? Se não quiser ter erro de digitação nem nada, ou acabar pegando um componente errado, você vai lá em cima e copia o user, beleza, e cola lá para não ter erro. E aí é o primeiro aí, ó, install, demora um pouquinho. E aí notem que o repositório que ele criou, ele resolve a persistência de uma agenda, né? Então se você criar, agora eu quero criar uma classe chamada contatos, ou enfim, colocar mais entidades no seu domínio, você vai acabar tendo que criar mais repositórios específicos. Para você não fazer isso, você usa generics, usa outras técnicas, né? Unity of Work, outras coisas que você pode fazer para o seu repositório ser genérico. E aí, para isso, você também tem que pedir para o ChatGPT fazer isso para você. Eu não pedi, eu pedi para ele fazer direto o repo de agenda para ser explícito, né? Então, aqui não é o caso de eu explorar todas as possibilidades do ChatGPT. Eu estou indo direto ao ponto ali, só para vocês verem como é que ele te ajuda no dia a dia em tarefas que seriam repetitivas, né? Eu tenho que ir lá, escrever todo o meu repositório da agenda, todos os métodos, tudo. Ou pega ali e pede para ele criar. E se no caso quiser criar um repositório genérico, é só pedir para ele também criar um genérico, onde você passa lá a classe como template method. Beleza, tudo certo até agora. Já instalei o Nugget, está compilando, bacana, funcionando. Aí, ao invés de ir direto para a API, vou colocar aqui uma cerejinha no bolo, para ele criar uma classe de serviço para abstrair o repositório da minha camada de apresentação, que é a API. E aí nessa classe de serviço é onde eu especializo regras de negócio,
coloco minhas condicionais, eu chamo mais de um repositório, né? Justamente para os repositórios não conhecerem a regra de negócio, nem a camada de apresentação conhecer a regra de negócio. Fica tudo ali na minha camada de serviço. Então, estou dizendo aqui para ele criar uma camada de serviço para abstrair o repositório. Beleza? Para com isso, a minha camada de apresentação não precise conhecer o repositório em si. Ela vai ser uma camada de abstração. E aí, como o projeto aqui é muito simples, não tem regra de negócio nenhuma ali. Ah, Brandão, não tem nem regra de negócio nenhuma. Você não chamou direto o repo, e se quando você precisar se refatora. Beleza, pode seguir também esse passo, desde que quando for você realmente precisar, você não fique enchendo a controller de regra de negócio, que depois é ruim de dar manutenção, tá? Mas é só uma escolha de design, não questão de certo e errado não, tá? Então, se quiser colocar lá também, enfim, se estiver organizadinho, tudo direitinho, com olha bem o solid, que são boas práticas, e segue o jogo. Então aqui, estou criando a classe de serviço, eu achei muito bacana, porque ele entende isso, né? Ele consegue criar essa abstração, inclusive escreveu ali, ó, com injeção de dependência do repositório, olha, ele escreveu bonitinho, né? Aí, ó, ele completou todos os métodos do repositório. Conforme eu vou falando aqui, comentando, mas vai prestando atenção no texto que eu estou escrevendo para o ChatGPT, que é justamente como é que eu estou coordenando ali a interação com ele. E aí, como eu falei para vocês, estou escrevendo como se estivesse falando com outro desenvolvedor, né? Mas se você for direto nas palavras-chave, ele também criar, service, repository, e aí ele vai criando tudo bonitinho, tá? Bacana. Vou copiar o código aqui também, criei lá a classe, copio, colo, boa. Ele não sabe que é uma agenda, porque está no outro diretório, chamo using, reconheceu, bonitinho. Se eu compilar, vai bacana. Tem então um código bem simples, direto. Boa. Agora vamos criar uma controller, né? Beleza? Certinho. Vamos lá, agora eu vou pedir para ele criar uma controller. Para finalizar, pedir para ele criar uma controller e vou colocar restrição na minha solicitação, né? É importante que a controller não conheça a classe de repositório para que a abstração de serviço realmente tenha a sua função, né, de ligação ali, onde eu coloco minhas regras de negócio, como eu falei. E você também possa, por exemplo, Brandão, agora eu quero que meu projeto não use mais MongoDB, utilize agora SQL Server. Então você consiga trocar o teu repositório sem mexer no restante do código, né? Imagina você coloca um monte de regra de negócio dentro das chamadas do repositório, aí você tem que ficar avaliando, pô, no SQL Server funciona assim, o MongoDB é assim, copiando e colando trechinhos. Dessa forma você vai lá e troca a classe concreta. Eu estou fazendo aqui direto com classe concreta também, para quem está observando, por favor, não criou nenhuma interface nem nada. Justamente que eu estou fazendo do jeito mais simples possível, para vocês verem lá que o ChatGPT cria código bem útil, tá? Mas no final eu crio aqui as interfaces, só para vocês verem como é que é. Já criou também minha controller, bonitinho, com get, o put, o delete. Já escreve uma documentaçãozinha simples. Legal. E aí também, para não precisar ter muito trabalho, eu vou criar a classe aqui. Opa, tem que renomear para controller, porque eu não usei o template, né? Se eu uso o template, ele já renomeia direitinho. Como eu não usei o template, só criei uma classe padrão e não coloco o sufixo controller. Beleza? Vou copiar e colar todos os métodos. Boa. Tô conferindo, beleza, tá certo. Legal. Agora eu vou copiar a parte de cima com using, com tudo. Esse eu podia ter copiado e colado lá, era mais fácil, mas acabei fazendo por bloco aqui também. Cola o using acima do namespace. E esse application router tem que ficar em cima ali da definição da classe, né? Vou colar aqui. Boa. Bacana.
portal que ele não conhece, aí não reconheceu aqui o OK, né? Justamente porque está sem o Base Controller. Beleza? Chamou aqui, vou dar um clear, só para compilar tudão. Boa, vou dar um build. Legal, tudo certo. Vamos rodar o projeto, vamos ver se vai de boa. Legal, aí, já criou tudo. API, get, post, get ID, get all, put e o delete. Bacana, né? E aí, para deixar o projeto mais inteligente também, né, completamente funcional, pedi para ele criar as interfaces e mostrar como é que é a injeção de dependência e como é que eu faço conexão com o MongoDB. Aí eu pergunto para ele como fazer isso. Só para vocês verem aqui o passo a passo. Aí eu peço, poderia criar um arquivo de interface para o repositório e outro para o serviço, né? Como eu só tenho um repositório e uma classe de serviço, ele já sabe do que eu estou falando. Essa que é a mágica bacana aí do ChatGPT. Aí ele já criou as duas interfaces. Aí bastaria eu copiar e colar no projeto. Eu não vou fazer isso, você já entende que funciona, né? Aqui é muito mais para ele mostrar ele gerando o código automático. Aí eu já pergunto aqui como é que fica a injeção de dependência, dado que agora eu tenho interface para cada classe, né? Só copiar lá, criar a interface, chamar, e vamos lá. Como é que fica a injeção de dependência? E aí ele, beleza, no .NET você vai mexer nesse arquivo tal, aí você vai colocar o service, seria transient, controller base. Beleza, já mostrou como é que fica aí a injeção de dependência. E o último passo é como é que a gente vai fazer para configurar o banco de dados, né? E aí, justamente porque lá ele tem injeção de dependência do Mongo Client. E aí eu pergunto como é que eu faço para configurar a injeção de dependência do Mongo Client. Para que o próprio bind lá do processo de bind de warm-up do .NET ele já consiga apontar a classe correta no lifecycle. Beleza? Então eu digo para ele que estou usando .NET 6, MongoDB, Driver. Ele repetiu ali para conectar no .NET 6, adicione o MongoDB Drive. Aí ele mostrou o passo a passo, né? Eu fiz uma pergunta, tirei ele um pouco do contexto do projeto, fiz uma pergunta mais estruturada. Justamente que eu queria um exemplo bem completinho. Então ele mostrou ali, ó, como é que você faz, como é que você monta a injeção de dependência. E também lá no App Settings, onde fica a conexão com o banco. Aí é só copiar o código e jogar lá para dentro do Visual Studio, vocês viram que funciona muito bem. E aí eu acho muito legal usar o ChatGPT para ajudar vocês em tarefas do dia a dia. Estou finalizando por aqui, beleza? Obrigado, galera. Quem puder ajudar o canal, é só fazer um Pix aí para poder apoiar o nosso grande projeto. Obrigado, galera. Até a próxima.